A principal importância do museu, pensando assim, a partir dessa memória que me vem, seria uma população que não tem rosto, no sentido de muitas misturas que são ótimas e que precisam estar registradas ali. Né? E eu acho que cabe ao museu, inclusive, registrar essa diversidade, inclusive nos autores que são escolhidos para fazer parte do cânone que está ou já esteve no museu. Então, a gente teve as exposições da Clarice, do Guimarães Rosa, mas eu acho que existe muito mais a ser explorado ainda, ao Museu Novo, claro, mas eu acho que a maior contribuição do museu, ou a melhor imagem que me recorre ao museu, é uma ideia de memória. E memória no sentido que o Freud coloca mesmo, que o Freud fala que a memória ela é sempre uma reescrita do passado a partir do presente. Então, acho que o museu ele tem que ser essa reescrita do passado a partir do presente. Desse presente dessas pessoas, desses sujeitos que vão até o museu, para buscar algo que nem sempre eles sabem exatamente o que é, mas que haja um encontro. Esse é o espaço ali para acontecer esse encontro. Na verdade, as minhas visitas, eu nunca pude ir pessoalmente, não acabei nunca indo, não é que eu nunca pude, não acabei nunca indo. O que eu conheço do museu, principalmente, é por, por mídia, né? Inclusive o site. O livro da Lucília, né? Também li, em que ela trabalha, as exposições. E sempre acompanhei por pessoas que foram, exposições que aconteceram. E às vezes que eu programei de ir com os alunos, acabou coincidindo algum problema que impediu a gente de ir. Mas o museu sempre me chegou muito pela palavra dos outros, dos discursos dos outros. E eu acho isso muito bonito porque é um encontro discursivo, ele tem que ser um encontro discursivo. Aliás, eu acho que qualquer museu, né, uma vez que se trata de memória, né, qualquer museu lida com memória. E a memória ela só é produtiva se ela for, como eu já falei, né, produzida a partir do presente. É um passado que só é produtivo se ele for atualizado, reelaborado. Então, eu nunca estive lá, mas eu já vi esse presente, né, atualizador acontecendo. Então, pela voz, inclusive de alunos que foram. Eu já levei os alunos, por exemplo, à Bienal, né? A gente tentou casar, inclusive em encontro com o museu, mas foi coincidir um dia que o museu não abria. E na Bienal os alunos já ficavam encantados com aquela coisa do encontro com o livro, o encontro com os autores, né? Um universo completamente discursivo, em que as coisas chegam pela palavra, né? Se eu tivesse que escolher um campo semântico para museu, seria memória. Tá? E a memória que não cessa de se escrever, como se fosse um palimpsesto mesmo. Então o museu ele vai se. É uma discursividade que vai se reescrevendo por cima daquilo que já foi escrito. Né? De forma que o novo e o velho eles não são facilmente miscíveis, né? Separáveis. Então, para mim, o campo semântico é esse. É memória e encontro. Né? Encontro em diversos níveis, encontro de sujeitos, encontro de discursos, de visões de mundo. Então, como eu já falei, eu acho que qualquer museu só é museu se ele consegue trabalhar com a ideia de memória. Se um museu não consegue trabalhar com a ideia de memória, ele falha. E ao mesmo tempo, esse encontro com a memória, ele não pode ser feito despregar a ideia de língua, né? E de linguagem, apesar que a pergunta é sobre língua, né? Pensando no que eu acho, que eu acredito que seja o papel do Museu da Língua Portuguesa, é um lugar de se ter língua, sim, né? Inclusive porque a língua também é um lugar de encontro. Né? Quando a gente trabalha com um idioma diferente, por exemplo, o alemão, a gente dentro do alemão a gente se encontra com outras coisas que não são só a língua, né? A língua é um suporte para outros encontros, né? Encontros culturais, encontros de perspectivas, de visões de mundo. Então, eu não consigo pensar, por exemplo, no Museu do Louvre sem pensar no francês. Eu não consigo pensar no Museu do Prado sem pensar em espanhol, né? Então, eu acho que eu não consigo pensar também no Museu d'Orsay sem pensar em francês, assim por diante. Então, pelo menos para mim, né, não estou teorizando aqui, né, não estou escrevendo uma tese, mas eu não acredito que a ideia de museu seja despregar uma ideia de língua. É um lugar de língua, porque inclusive é essa língua que permite a elaboração desse encontro que é da memória.
De novo, eu acho que todo fomento de discursividade em arquivo dentro do espaço do museu é, de novo, né, pela memória, pela produção de memória e pela reescrita de memória, tá? Então, a discursividade dentro que a gente vê acontecendo, porque eu penso na discursividade do museu como se fosse um miasma, como se fosse uma atmosfera, né? Não uma discursividade no sentido concreto do discurso falado, as pessoas conversando, não é isso, é muito mais do que isso, né? Quando num museu como o Museu do Louvre, por exemplo, né, que são obras muito distintas, de épocas muito distintas, nacionalidades muito distintas, a gente vê aquela atmosfera que é uma atmosfera de linguagem. E aí quando a gente entra no museu, que é como o Museu da Língua, né, a gente vê essas discursividades circulando, né, e eu tô pensando em aqui arquivo, inclusive não no sentido só da análise do discurso, mas pensando num arquivo se processando, inclusive dentro do próprio sujeito que está ali visitando aquilo e criando uma memória. Então, eu tô pensando em arquivo muito de novo como memória, como um acervo que dá identidade, né? Então é importante a gente, né, como brasileiro, inclusive, se identificar com aquilo. Por isso que eu espero que o Museu da Língua Portuguesa, como Museu da Língua Portuguesa, e como um encontro de discursividades em arquivo, inclusive, que ele traga para o seu espaço outras discursividades que eu ainda não vi aparecer no museu, né? Outras formas de poesia marginal, outras formas de poesia, por exemplo, alguns autores que apesar de não comporem o cânone universitário, eles compuseram poesia também, literatura, né? Dentro de uma língua brasileira que é muito diversa e cuja diversidade não pode ser enxergada como algo negativo. Eu adoraria ver, por exemplo, um Museu da Língua Portuguesa com o Luiz Gonzaga, por exemplo, que apesar de ser ligado muito à música, a música também deve ser entendida como literatura, como arquivo. Então, exatamente por entender o museu como memória e memória como arquivo nessa fala, eu espero que o museu ele consiga concretizar isso com outros autores que deem representatividade, que tenham voz, que empoderem outras formas de literatura também. O que eu sinto falta no Museu da Língua Portuguesa, na verdade, é de uma visão de literatura mais ampla, entende? Então eu acho que dentro do museu que se diz da língua portuguesa, é muito importante que se entenda e deixe muito claro o que está sendo colocado ali como língua portuguesa, né? Então, porque a gente entende língua portuguesa como exercício de língua padrão, então a gente está muito distante do que o brasileiro é. Então, eu fico pensando no português em suas diversas manifestações, como que essas manifestações são muito bonitas, né? Se a gente olhar o mapa do Brasil, por exemplo, as manifestações linguísticas de norte a sul, e a gente pensar em poesia urbana, a gente pensar em vários movimentos como o rap, que pode ser extremamente poético, né? Poesia marginal, que também é extremamente poética e assim por diante. Da mesma forma que a literatura, ela se desdobra, né? Ela se ramifica, né? Como rizoma. Nessas manifestações que possuem uma unidade, porque elas dão uma identidade para o brasileiro, né? Que é uma identidade cuja mistura deve ser vista como muito positiva e não como negativa, né? Porque existe uma cultura aí, uma cultura de pensamento que enxerga a mistura do brasileiro como algo negativo. Eu acho que o museu precisa espelhar isso na sua concepção de língua, para através dessa concepção de língua mais inclusiva do que exclusiva, outros autores possam fazer parte desse museu, né? Desse arquivo. Então eu acho que o principal aí, na verdade, pensando aqui comigo agora, seria trabalhar e deixar muito claro que tipo de língua portuguesa está sendo trabalhada ali dentro, né? Até porque o nome língua portuguesa invoca uma outra cultura que não a brasileira. Então, como a língua brasileira está ali numa língua portuguesa, né? E isso vai ser através acredito eu, do que se pensa por língua e a partir disso que manifestações são dignas de estar ali dentro. Eu tive contato com acho que dois catálogos, né? Contato visual. Eu não tenho o que colocar como de pontos negativos, assim,
né? Eu só fico pensando, de novo, fazendo o link com o que eu acabei de falar, até que ponto isso atinge o brasileiro como um todo, né? Então, eu atingi alunos, por exemplo, de uma escola particular mais elitizada, como eu trabalhava, com esse tipo de material, às vezes é um pouco mais fácil, porque esse conteúdo e certas ideias de língua já são trabalhadas com os alunos, né, nesse tipo de espaço escolar. Mas eu fico pensando se outros alunos, mesmo outros brasileiros, se eles, ao olharem um catálogo desse, eles se identificam a ponto de se sentirem estimulados a ir até ali, né? Porque a gente não pode cair naquela coisa horrorosa de meio fascista, inclusive, de achar que eles não vão porque não querem, eles não vão porque não tem cultura, né? Que são coisas horríveis aí de se dizer. Mas eu acho que esses catálogos, inclusive, eles devem pensar como atingir toda forma de brasilidade, para que ela se sinta acolhida no museu que é da língua portuguesa, né? Senão vai ser o Museu da Língua Portuguesa enxergado como língua portuguesa e distanciado de uma ideia de brasilidade. Então acho que os catálogos, inclusive, eles poderiam e deveriam trabalhar mais isso, no sentido de, como eu posso dizer, tentar representar mais realidades desse Brasil que precisa estar não só incluído dentro desse museu, mas se sentir convidado de fato a estar ali dentro, né? Por exemplo, uma exposição como a da Clarice Lispector, né, que vai dos personagens mais elitizados, como a Magia H, por exemplo, até uma Macabeia, é um trabalho maravilhoso, pode ser feito no sentido de trabalhar toda, através da obra da Clarice, essa brasilidade que está colocada ali, né? Então, apesar da Clarice ter sido muito, por exemplo, questionada por não ter questões sociais, a questão social também está ali na obra dela, né? Não tem como se excluir isso. Agora, talvez se repensar, não sei, como tornar isso mais claro para que outras pessoas possam estar ali também, né? E se descobrirem ali por encontro de memórias, né? Delas, com a do museu e com do escritor que está ali sendo contemplado, né? Nessa exposição. Entendendo o museu de novo, né, como esse espaço da memória e uma memória até coletiva, né, eu acho que dois conceitos são fundamentais: o conceito de sujeito, né, o que sujeito nós estamos pensando para esse museu, né, que sujeito ali está sendo representado, para quem está sendo representado, né, e o sujeito que visita esse museu, como que ele se representa ali, ou se vê, ou não se vê, ou se vê representado. E um conceito que, não sei nem se é muito da análise do discurso, mas que sempre me habitou muito, como o conceito de dialogismo, né? Eu acho que o espaço do museu tem que ser, acima de tudo, um espaço de diálogo, em todas as suas manifestações, em todos os seus acontecimentos, que é um outro conceito discursivo também. Então, nós vivemos uma época de burrice muito generalizada, e quando eu falo burrice é no sentido filosófico mesmo, que o Lacan vai colocar, o Adorno vai colocar, o Adorno fala inclusive que a burrice é cicatriz, né? Porque é aquilo que fica sempre marcado no corpo, não desaparece. Porque a burrice, como a incapacidade da gente entender o outro, não porque eu não queira entender, porque eu não posso entender. E nós não podemos entender o outro muitas vezes porque a gente não conversa, não dialoga. Então, a gente vive um momento muito estranho que eu vejo as pessoas com verdades muito prontas e as pessoas querem gritar essas verdades, né? Que na verdade, essas verdades todas devem ser dialogadas, construídas em memória, em conjunto, né? Uma vez que a pessoa tem uma trajetória de vida, uma construção, né? Uma vez que a identidade é a construção, a própria ideia de língua, linguagem é a construção, isso não pode ser menosprezado, deve ser respeitado. Então, talvez o espaço do museu ele seria um espaço interessante, ainda mais pensando no Museu da Língua, para se articular um momento de possibilidade de se repensar o poder da palavra, inclusive a palavra como
mediadora de conflitos internos e externos, né? E a subjetividade, ela é criada a partir de um encontro com a exterioridade, né? A subjetividade não é criada sozinha aqui dentro. E a partir desse encontro com esse externo do museu, desses discursos que circulam, esses autores que estão lá colocados, essas histórias todas, essas narrações todas, né? E narrativas todas que estão ali colocadas, eu acho que pensando principalmente nessa época, né, pela qual a gente passa, o museu poderia ser esse eixo articulador e que fizesse essa burrice generalizada no sentido de não se escutar o outro, de não se valorizar o que o outro é, né? Então, quando a gente não consegue entender o valor de um museu que é da língua, é porque o próprio valor da vida já se perdeu, porque a vida se articula pela língua. Então, amar a língua que se usa, entender como a linguagem funciona, porque eu exerço a linguagem para atingir a alteridade, é reconhecer, inclusive, o papel que o outro tem. E quando eu reconheço esse papel que o outro tem, eu reconheço o valor que a própria vida tem, a minha vida tem, né? Então, quando eu não enxergo o papel, o valor de um espaço desse, dos discursos que ali circulam, dos acontecimentos que ali ocorrem, e quando eu não me dou conta das possibilidades de diálogo que ali podem acontecer, né? É porque a vida já perdeu o seu valor. Então, pensando no museu da língua e portuguesa, por isso que é importante essa diversidade toda estar ali presente, porque eu penso a língua como indissociável da vida. Então, seria triste encontrar um museu que colocasse o cânone e tirasse outras possibilidades de vida, uma vez que pulsam dali, sabe? Então, eu lembro da minha avó, que ela sempre falava muito da questão da escrita e da palavra. Por ser analfabeta, ela sempre chamou atenção exatamente para o poder da palavra, né? Para as histórias que ela contava e as histórias que ela falava que meu avô contava. Então, tanto que meu primeiro livro eu até dediquei para essa memória, né? Então, fui criado muito num espaço de interlocução, de diálogo, em que a vida ganhava o seu valor pela palavra que ela não pôde aprender a escrever, né? Então, o museu tem que ser esse espaço, né? Porque da mesma forma que eu fui criado nesse espaço, e me emociona muito por falar disso, outras pessoas têm que ter o direito de ser criadas num espaço em que a palavra condiciona a vida. A gente vive numa cultura que sacrifica muito o aluno, no sentido de que o aluno é muito culpado porque ele não lê, porque ele não interpreta. E eu fico pensando o quanto que esses espaços são mal aproveitados, né? Inclusive dentro das próprias escolas, né? Então, um aluno vai visitar um espaço desse e não é trabalhado o encontro que vai acontecer ali. Ele está sendo preparado para encontrar o que ali? Eu fico entrando em contato com... Esses dias eu estava lendo O Amor nos Tempos do Cólera, né? Do Gabriel Garcia Marques. E eu acho aquilo é tanta coisa que está ali dentro, né? E quantas pessoas perdem por não terem esse contato, né? E a gente não pode cair naquele miserabilismo, né? Que é meio fascista, eu acho. Os que não leem, né? Como aqueles, os que não prestam, né? E, na verdade, como que a literatura deveria, né? A literatura e a língua ser usada como um espaço de encontro, não de separação. Então, que outras pessoas pudessem ter esse encontro. E eu tive o prazer e a prioridade, sei lá, de ter esse encontro desde muito pequeno, com a minha avó. E vocês vejam, né? Uma pessoa analfabeta e a língua, a literatura estava ali, né? Como miasma, como atmosfera. Então eu tive esse privilégio de ser criado nessa atmosfera de leitura e muito do meu espírito crítico vem disso, eu acho, né? Se é que eu sou crítico. Acredito que eu seja pelo menos chato.